Conosco nesta manhã, aqui no Jornal da Manhã, comentando as principais notícias do dia. Sejam muito bem-vindos, Diogo Schelp, Fernando Capês. Capês, quais reflexos no país você espera após esses próximos anúncios que estão na iminência de acontecer, do arcabouço fiscal, da nova âncora por parte do governo e também da nova previsão de taxa de juros pelo Copom amanhã? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Diogo Schelp. Bom dia a todos aqueles que nos assistem. Olha, nós temos que considerar o seguinte: os Estados Unidos acumulam um déficit de mais de 33 trilhões de dólares. A inflação disparou na União Europeia, nos países da Europa, principalmente por causa da guerra e da crise energética com a Rússia. E nós temos que considerar que não adianta falar numa esperança de juros muito baixos quando nós temos uma expectativa de aumento de inflação. Então é importante mensurar isso. Todo mundo quer juros mais baixos, mas se a gente baixar muito o juro, aumenta a demanda demasiadamente e acaba provocando desabastecimento e também alta dos preços, inflação e perda do poder aquisitivo. O ideal seria, em primeiro lugar, uma taxa de juros realista. Taxa de juros o juro é o preço do dinheiro. Se o dinheiro está escasso, claro que tem que subir a taxa de juros. Mas com o BNDES podendo atuar um pouco mais, ajudando as empresas e o agronegócio no desenvolvimento. Com relação ao arcabouço fiscal, eu espero que seja uma regra extremamente simples, sem nenhuma fórmula matemática, fácil de entender e que signifique apenas uma coisa: gastar menos do que arrecada. Só isso. Bom, Diogo Schelp, pressões pela queda dos juros sempre existiram, mas o governo agora tem que fazer a lição de casa e mostrar para o mercado esse novo arcabouço e também sinalizar outras medidas, né? Exatamente. Bom dia, Tiago, Adriana, Capês, bom dia a todos. Evidente que a gente precisa observar o passado recente na taxa de juros, na economia, e perceber que essa elevação da taxa de juros, que saiu de patamares muito baixos e chegou aí a 13,75%, se deu porque a gente teve uma alta da inflação. É preciso lembrar que até poucos meses atrás a gente tinha no Brasil, chegou a ter uma inflação de 2 dígitos em 12 meses. Então, isso reavivou na memória dos brasileiros aqueles tempos duros, do tempo do presidente José Sarney, a inflação altíssima, aquilo que realmente corroía a renda dos brasileiros. Então, os brasileiros têm uma memória bastante negativa e não sem razão em relação à inflação. O mundo inteiro está discutindo essa questão da taxa de juros como medida para conter a inflação. Inclusive, na Europa, onde essa também é uma tendência, começaram mais tarde que o Brasil com esse movimento, discute-se, inclusive, economistas respeitados, dizendo que, nesse momento, após choques na economia, como foi a pandemia, como é a guerra na Ucrânia, a questão dos combustíveis, é preciso ter uma certa tolerância com a inflação, uma tolerância temporária até que se supere esses choques. Então, é uma discussão válida no Brasil, como no mundo inteiro. O problema é que aqui no Brasil criou-se uma situação em que o governo atribuiu interesses políticos, alinhamento políticos do presidente do Banco Central para definir a taxa de juros, como se o presidente do Banco Central estivesse boicotando, sabotando o governo Lula. Isso, obviamente, não é verdade. A discussão deve ser dada em termos técnicos. E o governo tem essa responsabilidade que você falou, Tiago. Demorou muito para apresentar as novas regras fiscais e isso, quando ocorrer, vai dar uma segurança, vai dar, inclusive, parâmetro para o Banco Central e vai dar segurança para o mercado.